Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É com muita alegria que estamos aqui no dia 90 do Plaboc. É, queridos, são 90 dias, 3 meses de leitura e aprendizado da palavra de Deus, e louvado seja o Senhor por isso, porque até aqui Ele nos sustentou, Ele segurou na nossa mão, Ele nos ajudou, né? Então é motivo mais do que especial para engrandecermos ao nome do Senhor, né? Porque colocar no coração, né, assentar no coração esse desejo de ler a palavra durante um ano, todos os dias, ele realmente não é para muitos não, tá bom? Não é para muitos não, tá certo? E eu te convido agora para a gente orar, né? Vamos pedir a Deus uma bênção, né, na leitura de hoje, né? E curiosamente, né, claro que não acredito que seja por acaso, nós vamos tratar de um tema, né, de um de um trecho da palavra de Deus muito interessante. Mas antes, não se esqueça, se inscreva agora no canal, clique no sininho e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do Plaboc. E também acesse a descrição aqui do vídeo, e lá você vai ter um link para um grupo exclusivo do WhatsApp, tá bom? Então, vem para a nossa família, porque ali você não vai perder nenhum dos links, nenhuma novidade. Muitas vezes, algumas vezes nós compartilhamos de materiais complementares ali que vão te ajudar na leitura, tá bom? Então, vem com a gente, vamos orar pedindo a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que a tua mão nos sustente, que a tua bênção seja sobre nós. São 90 dias que o Senhor tem segurado na nossa mão. Muito obrigado desde já, Senhor. Mas nós te pedimos, nos acrescenta aquilo que é do teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos para que possamos entender, compreender e atender a tua vontade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje a nossa leitura vai ser salpicada, né? Então vamos ler 1 Crônicas 16, do capítulo 7 ao 42. Vamos ler 2 Samuel do capítulo 6, versos 19 a 23. Depois, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, apenas o verso 43. Depois, 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 1 a 17. Depois, 1 Crônicas 17, dos versículos 1 a 15, tá? Depois, 2 Samuel, capítulo 7, versos 18 e 19. E por fim, a nossa leitura de hoje termina com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, dos versos 16 a 27. Tá bom? Então vamos lá nessa jornada de muito aprendizado da palavra de Deus. Então, vamos começar com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, dos versos 7, tá, até o 42. Então, lembrando que Davi ele tinha trazido a arca para Jerusalém. Não é isso? Davi ele tinha trazido, finalmente tinha conseguido, depois de uma primeira tentativa frustrada, ali onde morre Uzá, mas depois ele faz ali tudo direitinho, tudo conforme o script de Deus, né? Então a arca ali, ela é colocada numa tenda onde Davi arma ali para que ela fosse descansada, tá bom? Então vamos seguir com a nossa leitura aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 7. Então, naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos. Então perceba que o não toqueis nos meus ungidos aqui, o Senhor está falando de quê? Do seu povo,
tá? Ele não está falando do seu líder autoritário, que tudo tem que ser feito conforme ele quer, né? Ele é o centro de tudo, né? Que você não pode questionar, né? Você não pode levantar questionamentos, uma pergunta, você não pode entrar numa discussão saudável, né? Um esclarecimento. Então, não é isso que ele está falando, percebeu? Então, Davi está falando do povo de Israel. Tá certo? Então a ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade. Porém, o Senhor fez os céus, majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, louvado seja o nome do Senhor. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos 68. A este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Oza, ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar. Dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Gedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estava Emã e Gedutum, e trombetas e símbolos, para os que faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que salmo lindo, né? Que salmo lindo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa leitura, vamos pular para 2 Samuel, capítulo 6, versos 19 até o 23. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, queridos, aqui um breve comentário aqui. Não deixe ninguém apagar ou afogar ou diminuir a sua adoração, né?
É claro, tá? Eu não estou dizendo aqui para que a gente possa perder as estribeiras, tá certo? Tudo tem que ser feito com ordem e decência. É óbvio que o contexto aqui é outro, nós estamos falando da nação de Israel. Agora, a grande questão aqui é que muitas das vezes nós deixamos de nos preocupar com a nossa vida para a gente se preocupar com a vida dos outros. E isso, obviamente, é muito perigoso, não é mesmo? Isso é muito perigoso. Então, o que que Mical estava pensando? Nossa, que vergonha um rei. Ué, mas o rei ele se colocou na mesma condição do povo. O povo cantava, o povo dançava e o rei estava ali junto. Porque Deus ele nos olha como iguais. Então, esse é o ponto. Então ela achava que porque Davi era rei, então ele tinha que mostrar uma certa imponência. Mas Davi, ele se lembra de que ele é igual a todos nós. Davi, ele é como um dos do povo. Porém, sobre ele havia a escolha de Deus. Mas isso não mudava o fato dele também ser um servo do Senhor. Da mesma forma, os pastores, diáconos, né, presbíteros, obreiros, quem quer que seja, não é o nosso cargo que vai nos fazer andar diferente, louvar diferente, adorar diferente. Não é isso? Nós vemos muitos exageros por aí, vemos. Vemos uns negócios absurdos com relação à adoração por aí? Sim, sim. Mas nós estamos falando de que nós precisamos compreender de que os líderes, eles são assim como nós. Não é isso? Somos todos membros do corpo de Cristo. Então, vamos para o nosso próximo texto. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, apenas o verso 43. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Louvado seja o Senhor. Agora, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 1 a 17. Então a arca já está ali, guardadinha, Davi ele entoa um cântico ao Senhor, né? Então, segundo Samuel 17, a partir do verso 1 diz: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: Por que não me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homem. Pois a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono
será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi, louvado seja o Senhor. Poderíamos fazer um gigantesco comentário sobre esse trecho aqui. Mas a primeira coisa que eu queria, né, falar aqui é o seguinte. Primeiro, Deus ele chega para Davi, tá? Educadamente, e ele fala assim: por acaso eu pedi a alguém para construir um templo para mim? Uma casa de cedros para mim? Eu habitei em algum lugar alguma casa de cedro? Então, todo esse tempo, eu pedi a alguém para fazer isso para mim? Então, perceba que o Senhor já está ali, ele já está nos mostrando algo muito importante aqui, tá? Ele já está nos mostrando algo muito importante. Então, assim, olhando friamente, fazendo uma análise tranquila, Deus não pediu nada disso a Davi, tá bom? Se Deus quisesse construir uma casa para ele, ele teria pedido, tá bom? Então, aí vem o seguinte ponto: as coisas que o homem inventa da cabeça dele porque querem agradar a Deus. Aquilo que o homem cria para agradar a Deus. Irmãos, tudo aquilo que Deus quer, ele pede. Se ele quiser que façamos, ele vai pedir. Ele vai ordenar. Ele vai pôr por estatuto. Mas qual era a grande questão ali de Davi? Tá? Nós vamos perceber no verso 1 é o seguinte: Deus lhe deu descanso de todos os seus inimigos. Então o que estava faltando na vida de Davi ali? Era uma luta. Era uma luta, era uma batalha, era uma dificuldade, né? Era um gigante, era um povo ali tentando invadir, né? Então como que isso se reflete hoje? Querido, Deus quer habitar no nosso coração, tá? Isso é primordial para nós. É claro, nós vamos ver isso ainda um tempo depois, lá quando Jesus fala disso, né? A respeito de templos feitos por mão de homem, enfim. Deus, ele quer habitar no nosso coração. Então, é claro, o templo da nossa igreja é importante? É, mas nós precisamos parar de entender que Deus só está ali. Que para eu ir à presença de Deus, eu preciso estar ali. E claro, eu não estou falando que eu também tenho que viver uma vida de cristão sozinho. Ah, eu sozinho sou a igreja, eu sozinho oro, eu sozinho louvo, eu sozinho faço tudo. Não. O lugar de congregação ele é importante. Mas nós precisamos parar de entender que aquele lugar ali foi uma ordenança imprescindível de Deus. Porque nós podemos nos reunir em qualquer lugar e o nome do Senhor há de ser glorificado. Porque muitas das vezes, o que acontece? Muitos locais de cultos, chamados templos, viram idolatria. Então, daqui a pouco, as pessoas passam a adorar mais o templo do que o próprio Cristo. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que fazer dessa forma, porque tem que fazer da outra, porque Deus falou para fazer assim, porque Deus falou para fazer assado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a gente está tirando o valor espiritual e colocando no âmbito material, num lugar com parede, e vidro, e porta, e janela, e banco, e poltrona, e o que quer que seja. Então, olhando aqui por uma perspectiva, tá? Eu não estou dizendo que é a única perspectiva, mas estava faltando o Davi ali uma batalha para ele, né? E depois lá na frente a gente vai ver o que aconteceu no outro dia que tinha a batalha, mas ele não quis ir. Então, da mesma forma, Deus ele coloca isso para ele. Olha só, eu nunca pedi ninguém para fazer nada para mim. Eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Mas mesmo assim não vai ser você. Aí vem outro ponto interessante, tá? Desse texto aí. Conforme eu falei, a gente poderia falar muito aqui. Mas eu só quero dar uma pincelada, eu quero que você reflita. Tá certo? Eu quero que você reflita. E ele fala assim: quando teus dias forem completos, vieres a dormir com teus pais, aqui ó, verso 12.
Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Aí muita gente pensa que o Senhor está falando aqui de Salomão, mas o Senhor está falando aqui da semente de Davi, cujo reino e cujo trono do seu reino duraria para sempre, onde o trono dele seria firme para sempre. Então aqui o Senhor está falando de Jesus, porque aquele trono, aquela casa, ela não iria durar para sempre. Agora, o trono de Jesus, esse sim dura para sempre. O reino de Jesus dura para sempre. Então, entendem, irmãos, o perigo da gente transferir aquilo que é espiritual para aquilo que é material, coisa da cabeça do homem. Coisa da cabeça do homem, tá? Então, é óbvio, tá? A ideia de Davi foi sim, uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma excelente ideia, né? Mas, normalmente, algumas boas ideias da cabeça humana, razão, fruto da razão humana, transforma as coisas em idolatria. Então, às vezes, o templo é idolatria, o banco é a idolatria, até mesmo a instituição é a idolatria, a placa da igreja é a idolatria. É como se só lá que Deus falasse, era como se só lá que Deus se revelasse, era como só lá que Deus operasse milagre, como se só lá que Deus profetizasse, esse tipo de coisa. Então nós precisamos estar atentos, tá? Então Deus queria viver no coração do povo, na mente do povo. Então quando eu coloco esse elemento material, aí depois você vai falar para mim, mas o tabernáculo, ele era material, irmão. O tabernáculo Deus mandou fazer, irmão. Ok? O tabernáculo Deus mandou fazer. O templo não. Tá bom? A mesma coisa que foi a escolha de Saul. Tava tudo bem. Queremos um reino. Deus não foi lá e colocou a mão? Sim. Davi não foi que quis construir o templo? O Senhor falou, não, mas ó, Salomão vai construir o templo. Tá, deixa com ele. Deus abençoou? Sim. Nós vamos ver lá que a glória de Deus encheu? Sim. Sim. Mas aí depois, o que aconteceu com o templo? Várias vezes, por último no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito ali, ele invade Jerusalém. Porque aquilo ali tudo podia ser destruído, irmãos. Mas se Deus estivesse no coração do povo, Deus quer estar no coração do homem. Deus não está preocupado de que você diga, porque Deus está aqui. Deus ele tem que estar no seu coração. Deus marcou o encontro com você. Deus ele quer estar no teu coração. Ele não quer marcar encontro nenhum. Ele quer viver no teu coração. Ele quer viver no seu coração. Ele não quer marcar encontro. Porque quando você marca encontro, é que você está separado da pessoa. Deus não quer marcar encontro com ninguém. Com o servo de Deus, Deus não quer marcar encontro. Deus já tem um relacionamento. A sua vida tem que ser e tem que reportar o caráter de Deus. Tá? Você precisa estar com Deus ao seu lado o tempo todo. Entenda isso, irmão, de uma vez por todas. Entenda isso. Então, o lugar lá que você vai, que você canta, né? Que você ora junto com seus irmãos, e aquele negócio todo, não é casa de Deus. Casa de Deus é a sua vida. Tá bom? Ok? Ficou claro? Você pode chamar de casa de Deus, né? De uma forma, mas entenda que você é a casa de Deus. Você, o teu coração é a casa de Deus. Senão não faria sentido. Tá certo? Se Deus estivesse lá, então eu saí de lá, saí da presença de Deus. Aí eu preciso voltar lá de novo. Por quê? Porque Deus está lá e aqui eu estou sem Deus. Isso não faz o menor sentido. Você concorda comigo? Queridos, é só um raciocínio lógico. Tá bom? É só um raciocínio lógico. Tá bom? Então, a promessa aqui de Jesus, né?
ratificada aqui na vida de Davi. Então eu vou levantar um depois de ti, que vai vir da tua semente, e eu vou estabelecer o reino dele. E esse reino duraria para sempre. Então não pode ser Salomão, irmão. Não pode ser Salomão, tá bom? Não pode, porque o reino de Salomão não durou para sempre. Ok? Tá bom? A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. Cristo, esse sim, o trono dele é para sempre. Tá bom, querido? Querida? Se você tem alguma coisa a falar com a gente, compartilhar, deixa aqui nos comentários, né? É porque você vai ver na história de Israel o que o templo ele vira. Então, apesar Deus, conforme eu falei, Deus abençoou, a glória do Senhor encheu o lugar na consagração do templo, ótimo, foi lindo. Só que depois as pessoas passaram a adorar o templo e se esqueceram de Deus. Tinha um templo imponente, mas se esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Amém? Então tá certo. Então, Natan vai lá, o último versículo, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan ali a Davi. Tá bom? Então nós vamos agora para o primeiro livro das Crônicas, tá? Capítulo 17, versos de 1 a 15. Então, as passagens correlatas. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: Tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, tá? Eu até esqueci de pontuar isso aqui. Então Natan fala: Não, vai, faz, porque Deus é contigo. Aí o Senhor fala assim: O quê? É o quê? Negativo, mandei tu falar isso. Tá ficando doido, Natan? Pode voltar lá. Verso 4. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura. Falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que você não me edifica uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que são na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Porém, te fiz saber que o Senhor te edificaria. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os seus dias para ires a teus pais, suscitarei a sua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, olha, dos teus filhos, a semente será dos teus filhos, não vai ser o teu filho, o Salomão, e confirmarei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então você entendeu? Você entendeu? Então suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos. Então não seria o filho dele, mas a semente viria dos seus filhos, confirmando o reino de Cristo. E ele fala assim, ó, ele vai me edificar casa. Ele, queridos, a casa de Deus é a igreja. Qual é o erro que as pessoas muitas das vezes cometem? Chamar. Eu sei que a gente chama, é uma forma de dizer e tá tudo bem.
Mas eu preciso ter isso claro na minha vida. A casa de Deus, então Jesus, tá? Não é Salomão. Jesus, ele edificaria casa para Deus. Essa casa que Jesus edifica é a igreja. Só que a igreja não são paredes. A igreja são pessoas. Então, nessas pessoas, Deus iria morar. Deus iria habitar. Você entende? Deus acharia lugar para habitar. Amém? Então, eu acho que ficou bem claro. Então, não há problema nenhum você chamar o lugar que você vai, que você congrega de igreja. Eu vou para a minha igreja, eu vou para a igreja. Não tem problema nenhum, eu não estou dizendo nada disso, tá? Por favor, a gente também não pode ficar fazendo polêmica aqui à toa. O que eu estou dizendo é que eu posso falar isso, posso, mas eu tenho que ter pleno conhecimento, pleno entendimento, que isso precisa ficar claro para mim, que em nenhum momento partiu de Deus a construção do templo. Tá bom? Ok? Da mesma forma como reis sobre Israel. Isso não partiu de Deus. Mas, de qualquer jeito, Deus não abençoou. Se Saul tivesse se portado conforme a ordenança de Deus, o Senhor não o abençoaria? Sim. Então, tudo aquilo que vem da cabecinha do homem aqui, por mais bem intencionado que ele seja, não foi Deus que pediu? Se não foi uma ordenança de Deus, queridos, vai ficar complicado. Tá certo? Então aqui, eu acho que esse texto aqui de 1 Crônicas ficou um pouco mais claro. Então, quem edificaria a casa não era Salomão, tá? Aqui a profecia que Natan está entregando, a profecia de Deus, é que Jesus edificaria a casa a Deus. Ele edificaria a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Sobre que pedra? Também não é Pedro, né? A pedra de que tu és o Cristo, a afirmação que Pedro faz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre Cristo, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você colocou, Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre ela, sobre esta pedra, sobre Cristo, a pedra fundamental, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou trazer pessoas em cujos corações eu, Deus, vou habitar. Eu serei buscado e eu encontrarei lugar para morar nesses corações. Então, era Jesus que vai edificar a casa para Deus. Então, tá entendido isso, irmãos? Tá entendido isso? Tá com dúvida? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários. Mais uma vez eu repito aqui, para as pessoas não ficarem colocando palavras na boca. Eu não estou dizendo que não é para ter igreja. Eu não estou dizendo que não é para ter a sua congregação. Eu não estou dizendo que não é para construir templo. Eu não estou dizendo isso não. Tá bom? Que isso fique bem claro aqui. Tá certo? Até porque nós amamos os lugares que congregamos, amamos os nossos irmãos. Só que muitas das vezes as pessoas fazem com que as suas instituições, os seus lugares de culto, sejam idolatria. Muitas pessoas, em muitos lugares, em muitos grupos, as pessoas tiram Cristo para botar a sua denominação, para botar a sua igreja. A igreja tem mais valor do que o próprio Cristo. É isso que eu estou falando. Tá bom? E às vezes usam esse lugar para escravizar as pessoas, tá? Para escravizar as pessoas. Que a pessoa tem que fazer tudo, porque se ela estiver fazendo aquilo ali, é a mesma coisa que ela estivesse fazendo para Deus, né? Porque se ela bater um prego, se ela pintar uma parede, se ela quebrar um piso, se ela botar um piso, né? Se ela fazer uma faxina, se ela lavar telhado, se ela fizer acontecer, ela está fazendo para Deus. Eu acho que isso aí tá muito mais. Já tá claro para você, né? Já tá claro, tá? E claro, você pode ir lá contribuir. É o lugar que você leva a sua família. Custa, sei lá, fazer uma limpeza, ajudar, né? Fazer um mutirão para dar uma melhorada.
É o lugar que você vai com a sua família, né? Para você se reunir ali, para você adorar ao Senhor junto com os irmãos. Agora, você não pode dizer que se a pessoa não fizer isso, ela não vai para o céu, tá? Agora, você não pode colocar isso como uma indulgência para que ela seja recebida na eternidade por Deus, tá bom? Que se ela não lavar, se ela não passar, se ela não cozinhar, se ela não bater prego, se ela não limpar chão, se ela não lavar banheiro, ela não vai para o céu, tá certo? Então, acho que já deu, né? Já falei demais. Então, vamos para o nosso próximo texto, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, os versos apenas 18 e 19, irmãos. Segundo Samuel 7, 18 e 19. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos seus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. Então, ó, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, que era o reino que seria estabelecido para sempre. Quem é? Quem é? Quem é? Tá? Então acho que você já sabe, eu não vou falar que começa com G e termina com Zuz. Vamos para o último texto de hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versos 16 até o 27. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, única nação da terra. Tá bom? Fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre. E faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que seja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, terminamos aqui a nossa leitura. Deixa aqui nos comentários do vídeo o versículo que mais te impactou, a lição que o Espírito Santo te ensinou e que você possa compartilhar conosco para que possamos aprender juntos, tá bom? Da palavra de Deus. Então, nós vamos agora orar. Vamos pedir a Deus uma bênção, agradecê-lo, né? Melhor dizendo, a leitura de hoje. Senhor, nós te louvamos pelos 90 dias do Plaboc. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou e segurou na nossa mão. Continua conosco, Senhor. Nós assim oramos, pedindo a tua bênção. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua congregação, a sua saúde, o seu trabalho. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.